Revoltantes os detalhes chocantes da patifaria em 2022 finalmente expostos. A patifaria durante as eleições, a patifaria que foi feita para que esse bêbado esteja hoje no poder. Foi inacreditável as coisas que nós vimos, que é assim, tipo, é difícil de acreditar. Quando você fala para alguém, essas pessoas aqui nos Estados Unidos não conseguem acreditar quando eu explico para eles o que realmente aconteceu. Vamos falar sobre essa patifaria que realmente nos revolta. Também vamos falar de uma pesquisa que dá um ponto aí, mostra algumas coisas, alguns dos motivos pelo qual o bêbado estar aí no poder no dia de hoje. Faremos um giro de notícia, rapidinho, vapt-vupt. Inacreditável, né? Então inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. É muito bom estar aqui para você. É um privilégio, né? A gente poder bater esse papo toda a manhã. Sei que é difícil para muitas pessoas, mas no final do dia é um privilégio. Vamos direto ao assunto sem muito lero-lero, né? Olha só isso aqui. Cara, isso aqui, só de você ver da forma que eles escreveram a matéria, já começa a te dar raiva, né? A Sutil, olha isso, a Sutil foi um fake news sutil, uma sutileza. A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir as eleições brasileiras. Cara, é a mentira que fez com que as eleições brasileiras tivessem um lado. Lembrando a você que o Lula ganhou as eleições por uma diferença de 1 milhão de votos. Isso não é nada, pessoal. Frase de impacto de que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta. O conceito não era exatamente de fome, mas de insegurança alimentar. Olha só como eu sempre falei para vocês, e sei que muitos de vocês ainda teimam comigo e não têm prestado atenção no que eu tenho falado. A manipulação. Olha a manipulação de palavras. Foi uma pesquisa e nessa pesquisa eles manipularam as palavras. Porque se você falar em segurança alimentar, isso não dá voto para ninguém. Mas você falar fome, isso dá voto para o outro. Olha só, vamos continuar aqui para você entender. Olha só isso aqui. Para se chegar ao número cabalístico de 31,1 milhões do estudo da Pensa, os entrevistados precisaram responder positivamente entre novembro de 2021 e abril de 2022, em plena pandemia, a uma pergunta como essa. Nos últimos 3 meses, alguma morador, moradora de 18 anos ou mais de idade alguma vez sentiu fome, mas não comeu? Porque não havia dinheiro para comprar comida? Ou seja, o que a pesquisa testou foi a existência de 33,1 milhões de brasileiros estimados que em pelo menos um dia, em 3, deixou de se alimentar por dificuldades financeiras. O conceito não era exatamente de fome, mas de insegurança alimentar. Há muitas divergências para se chegar a números oficiais sobre a fome em um país. A FAO, Agência da ONU para Questões de Alimentação, considera que a metodologia do IBGE é a mais adequada, mas o Instituto não divulga dados específicos sobre a questão desde 2018. Em um vácuo de informações, a pesquisa do PASSAN, que pode ser considerada séria, acabou tendo consequências políticas e econômicas para o Brasil. Como diz o dito popular, o diabo mora nos detalhes, já que o estudo em nenhum momento concluiu que havia 33 milhões de pessoas que passavam fome no Brasil. A conclusão, que também é gravíssima, era que um período de 120 dias, cerca de 33 milhões de brasileiros passaram fome por um dia, algo forte, mas menos impactante.
Personalidades influentes e interessadas transformaram as conclusões do estudo em frases mais contundentes, como não tem justificativa justificativa ter 33 milhões de pessoas passando fome num país que é o terceiro maior produtor de alimento do mundo, o maior produtor de proteína animal, as pessoas comendo carcaça de frango ou pegando osso em açougue. Qual é a explicação que um país desse, uma criança vá dormir sem tomar um copo de leite? Questionou, por exemplo, então o candidato Lula. Olha isso. Olha a patifaria. Tudo não passou de uma mentira. Tudo foi mentira. Uma mentira de dizer que 33 milhões de pessoas passavam fome no governo Bolsonaro. Uma mentira que foi usada como jargão político. E lembrando a você que Bolsonaro perdeu muitos votos por causa dessa mentira. E olha, hoje em dia, fake news é um dos piores crimes que existe no Brasil. Eu acabei de ler uma matéria que um cara que estava condenado a 70 anos de cadeia foi solto agora para prisão domiciliar. E o cara que supostamente cometeu fake news, tem muita gente que tem que ser presa, de acordo com a justiça hoje no Brasil. E agora que nós descobrimos que tudo foi fake news, alguma coisa será feita? Claramente que não. Infelizmente e claramente que não. Agora, olha só essa outra matéria aqui que é interessante. Olha só isso aqui, porque isso aqui, rapaz, é muito forte. Olha isso aqui. Datafolha. Governo Lula é aprovado por 38% e 30% reprovam. Na verdade, ele é aprovado por 38%, 30% reprovam e outros 30% simplesmente diz que ele não fede, não cheira. Então a reprovação está quase 60%. Pesquisa Datafolha divulga nessa quinta-feira, pelo jornal Folha de São Paulo, a índice que 31% dos entrevistados consideram o governo Lula da Silva ótimo ou bom. 30% avaliam a gestão como ruim ou péssima. 30% consideram o governo regular. Ou seja, 60% consideram regular, ruim ou péssimo. Bem simples assim. A margem de erro é 2%. A aprovação do governo Lula é maior entre moradores do Nordeste, 48% das pessoas, menos escolaridade, 50%. Já a reprovação é maior na região sul do país, 15%, entre os mais escolarizados, 39%, e os que ganham mais de 10 salários mínimos, 47%. Pessoal, aqui está mais uma prova do que eu venho falando para vocês há algum tempo, a manipulação. Aqui diz claramente, nessa matéria, que a aprovação do governo Lula é maior entre, a aprovação é maior entre o Nordeste e pessoas com menos escolaridade. As pessoas que têm menos escolaridade, 50% dessas pessoas aprovam o governo Lula. Ou seja, quando nós falávamos do QI, que o povo brasileiro, infelizmente, a população brasileira tem um QI baixo, então você vê essas pessoas do QI baixo, a grande maioria vota para o Lula. A grande maioria apoia o Lula. 50% aprovam o governo Lula. Para você ter uma ideia do que é. Então está confirmado aquilo que nós sempre falávamos. Aquelas coisas que você falava, que você brincava, que você zoava, agora está confirmado através de uma pesquisa que é verdade. É verdade, as pessoas com a escolaridade baixa aprovam Lula. Já as pessoas que estudaram um pouco mais, já a reprovação é maior na região sul do país e entre os mais escolarizados. Então, os mais escolarizados, os que têm mais escolaridade, também desaprovam. E os que ganham mais de 10 salário mínimo. Então, 47% dos que ganham mais de 10 salários mínimos desaprovam, reprovam Lula. 39% dos mais escolarizados reprovam o Lula.